Você sabe a diferença entre safety e security, ou segurança e segurança patrimonial? São áreas que têm muitas similaridades, claro, algumas diferenças também, mas muitas vezes a gente não se liga como utilizar essa sinergia entre essas duas áreas para trazer os melhores resultados. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer de uma forma objetiva quais as similaridades e diferenças entre essas duas áreas. Então fica até o final e não deixa de dar um like, comentar aqui no canal para me inspirar a continuar a fazer vídeos como esse e chegar cada vez mais a mais pessoas. Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto. E eu vou separar esse vídeo aqui em dois pontos principais: similaridades e diferença entre os dois, e depois uma conclusão. Antes de mais nada, vou trazer aqui a real definição dos dois, para ficar claro do que a gente vai falar. Safety, acho que todo mundo já sabe, trata-se de segurança ocupacional, tem a área de health também, saúde, que é diretamente relacionada, e security, segurança patrimonial. É engraçado que no inglês fica muito clara essa definição de safety e security, palavras, mas em português e muitas outras línguas também, quando se traduz, não necessariamente, segurança patrimonial, por exemplo, parece uma coisa mais ligada à ativa, etc., mas é o conceito que existe. Mas o nome não importa. Como a gente sabe, muitas empresas acabam dando a responsabilidade de gestão de segurança patrimonial ou security para o profissional de saúde ocupacional. E muitas vezes não temos formação para isso, não temos ideia como trabalhar. Eu, por exemplo, na minha carreira, já fui responsável muitas vezes por segurança patrimonial, com um risco externo muito acentuado. Eu vi que existiam similaridades, que é um pouco do que vou trazer aqui. Agora, será que os dois são realmente bem diferentes? A resposta é depende. Pô, Thiago, fala sério, depende. Por que depende? É sim e não. Por que sim? Se eu te perguntasse, se você fosse resumir em uma só frase a diferença entre safety e security, o que você diria? Para mim, tá ligado à intenção. Safety são eventos sem intenção, falando sobre pessoas, fatores humanos, e security trabalha sem intenção. Teve essa intenção de causar algum tipo de dano. Se eu fosse resumir aqui de uma forma muito simples e objetiva, eu iria para esses dois. Exemplo simples: safety, alguém caiu, tropeçou, não tem uma intenção. Security, um caso de, por exemplo, de sabotagem. Tem uma intenção por trás. E em alguns casos ainda tem impacto nos dois. Por exemplo, um assalto à loja, pode ser que algum funcionário fique machucado na situação de estresse, caia e se machuque. E pode ser também que tenham casos ali de roubo de ativos. Então, tem situações que tem os dois ao mesmo tempo. E eu imagino que vocês, nas suas carreiras, vocês já passaram por algo parecido nesse sentido. Não do roubo, mas em alguns momentos terem essa pequena nuance entre safety e security. Então vamos falar das similaridades agora entre os dois. Ambos trabalham com cenários de risco. Então o processo de análise de risco existe, talvez em diferentes metodologias, mas existem para os dois, tanto para safety quanto para security. Os dois existem para evitar coisas ruins, vamos colocar assim, de acontecer. Então, existe um trabalho de prevenção prévio dos dois, claro, com formas de agir de maneira diferente, mas diretamente os dois evitam o pior, colocar assim. Um outro ponto: aprendizado de incidentes para ambos é uma coisa importante. Seja um evento de safety, onde você vai tentar entender o que aconteceu diretamente para tirar as lições aprendidas, ou um caso de segurança patrimonial, talvez uma investigação mais próxima a pessoas, para colocar medidas de controle no seu sistema para evitar que aconteça de novo. Então, ambos trabalham o processo de investigação de incidente como uma parte importante do sistema de gestão. Outro ponto aqui: ambos trabalham com comportamento, aqui de uma maneira muito diferente. Como eu já disse, um tem intenção, o outro não tem intenção. Mas para ambos, a parte comportamental, análise do comportamento humano, dentro também do processo de prevenção de riscos, é extremamente importante. Uma outra similaridade aqui é o sistema de gestão. Claro que eles são específicos, você tem uma ISO, por exemplo, para safety, então existe para security, mas a estrutura normalmente, na prática, nas empresas, é similar para ambos. Isso também eu vejo pela minha experiência que funciona bem tentar buscar sinergia entre os dois. Beleza, diferenças agora. Vamos para as diferenças. Primeira coisa que eu já falei, não vou ser repetitivo, é a intenção. É claro para todo mundo que um evento de safety, a maioria dos casos, vamos colocar assim, não tem intenção. Security, existe uma intenção. Essa eu acho que é a diferença mais básica, como já comentei aqui no início do vídeo. Security é sobre quem e como, e safety é sobre o porquê. Ah, Thiago, o que você quer dizer com isso? Normalmente uma investigação de um evento de segurança patrimonial, primeiro ponto, trata-se de uma maneira confidencial, até para proteger as partes envolvidas. E o foco ali é realmente entender a dinâmica dos fatos, o como,
e falar com as pessoas envolvidas, até porque o fator humano é muito presente nesse caso. Do outro lado, para safety, o porquê é muito importante. Por quê? Porquê, né? Para identificar falhas no seu sistema de gestão e não focar somente em pessoas, porque sabemos que o ser humano não é uma questão de se ele cometerá alguma falha, mas quando ele cometerá alguma falha. Somos passíveis de falha. Então, para safety, o foco é mais no sistema de gestão. O que pode ser feito? Controles que podem ser colocados em prática para reduzir a probabilidade de ocorrência do mesmo evento no futuro. Ah, Thiago, isso tudo está muito teórico. Dá um exemplo aí. Fico feliz que vocês perguntaram. Safety. Um evento diretamente de safety, acho que é básico. Você tem um funcionário, por exemplo, numa linha de produção, onde ele teve que fazer uma intervenção dentro da máquina e teve um corte no dedo. Por exemplo, precisou de pontos, etc. Na investigação, obviamente, será conversado com o operador para entender o que aconteceu, mas o foco vai ser mais em qual o contexto que levou a esse determinado comportamento. Do outro lado, um evento de security, por exemplo, digamos que uma suspeita de um furto, por exemplo, de algum material. Tudo será tratado de uma forma confidencial, na teoria, ou deve ser tratado. E as pessoas que têm as informações necessárias para a investigação serão parte do processo de investigação ou serão consultadas em algum momento. Pode-se notar que o foco é realmente nas pessoas e não somente no sistema de gestão. Outra para mim aqui que é muito interessante é a hierarquia de controle de riscos. Normalmente, em safety, o primeiro passo, ou um dos primeiros passos na hierarquia de controle de risco, é eliminar o perigo. Então, falamos de eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado e etc. Então, esse sempre é o primeiro passo. Tentar, nem sempre é possível, na verdade, na maioria dos casos não é possível, tentar eliminar o perigo. Em security, o perigo, como comentei, tem uma intencionalidade, então falamos de pessoas. Eliminar o perigo é uma das últimas alternativas, né? Vamos dizer um caso, por exemplo, de um assalto a uma loja. Eliminar o perigo nesse caso vai ser eliminar o assaltante. Então, essa é uma das últimas etapas do processo da hierarquia de controle de risco. Uma outra diferença é que security tem as suas bases na lei constitucional indo quase para o lado militar. Ela protege o Estado, os cidadãos. Ela protege o Estado, os cidadãos e as organizações. Do outro lado, safety é muito mais social e econômica. Tem organismos como a Organização Internacional do Trabalho e ela protege mais funcionários, principalmente, consumidores e stakeholders no segundo momento, mas o foco é mais na proteção do funcionário. Então são esferas diferentes, como podemos notar. Conclusão aqui com a pergunta de ouro. Safety e security são a mesma coisa? Sim e não. O mundo não é binário, mas eles são muito relacionados e existem muito benefício de tratar os dois da mesma forma. Claro, novamente, confidencialidade é um fator muito importante na diferença entre os dois, porém, principalmente no contexto de análise de risco, existem muito benefício ter similaridade entre os dois. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de dar um like e comentar aqui embaixo para eu continuar fazendo vídeo como esse. Obrigado e até a próxima.